o Senhor, Ele na verdade entregou para mim algumas conexões da Bíblia. É muito fácil a gente pregar sobre uma mulher perfeita, né? É fácil demais. Ai, seja sábia, mulher sábia edifica a sua casa. A gente gosta muito de enfatizar as coisas boas. É óbvio que a gente tem que enfatizar, mas a Bíblia fala de mulheres que não tinham uma vida perfeita, mas que tinham uma conexão com o Pai. Então, hoje eu sei aqui que tem mulheres que são separadas, que tem mulheres que o marido não é convertido, que tem mulheres que são solteiras, tem vários tipos de mulheres. Então, eu não posso falar daquilo que eu vivo somente. Eu tenho que falar do que a Bíblia diz também. Porque eu sei que é muito fácil eu falar sobre algo que eu entendo, mas o que eu não entendo. Eu quero que vocês entendam que existem mulheres na Bíblia que tiveram conexão com o Pai, mesmo tendo dificuldades dentro de casa. A palavra fala de uma mulher chamada Abigail, onde ela passou por cima da autoridade do seu marido, porque ela reconheceu a unção que havia sobre Davi. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, fala sobre a história de Abigail. Você pode abrir, deixa aberto, mas eu não vou ler. Eu vou ler só alguns versículos, eu quero só lembrar um pouco da história de Abigail. Davi estava sendo perseguido pelos homens de Saul, pois Davi havia sido ungido a rei. Só que Saul continuava sendo rei, e por esse motivo se tornou inimigo. Então ele estava fugindo. E nisso Samuel morreu, e as coisas ficaram pior ainda. Samuel foi o profeta que ungiu Davi. Então Davi estava querendo fugir mais ainda. E ele estava numa terra onde ele havia protegido alguns homens que tosqueavam ovelhas de um homem chamado Nabal. Nabal, a palavra fala que ele era descendente de Calebe. Então Davi pensou, deve ser um homem de Deus, será? Eu não sei, a Bíblia não fala que Davi pensou isso, eu estou falando de mim mesma. E aí então, Davi pede para os homens dele ir até Nabal pedir suprimentos, porque eles estavam fugindo, eram muitos soldados, então ele pensou, vai lá, fala para ele que a gente cuidou dos homens dele, que a gente podia ter atacado, pegado as ovelhas, mas não, a gente protegeu. Então vai lá, pede alguma comida. E nisso Nabal, um homem duro, um homem mau, falou, quem você pensa que é? Quem é esse Davi? Hoje em dia tantos foragidos andam por aí. Mas aí a palavra fala que Abigail, a mulher de Nabal, diz no versículo 4, 25, eu acho que deixa eu ver minha anotação. Isso, não, versículo 3. 1 Samuel 25, versículo 3. Olha o que diz. O homem se chamava Nabal, sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Talvez você se identifica. Talvez você é uma mulher inteligente, bonita, mas o seu marido é um homem rude, mau, e você não entende por quê. E aí aconteceu o quê? Nabal negou. Quando os homens chegaram para Davi contando o que Nabal fez, Davi diz assim, peguem todos a espada, porque nós vamos hoje matar todo mundo da casa de Nabal. Imagina Davi com 400 soldados indo até a casa de Nabal para matar ele e todos os seus servos. Nisso, um dos servos de Nabal, a palavra fala que um dos servos de Nabal corre para Abigail e faz uma fofoca. Às vezes a gente fala que é uma fofoca. Não é.
Tenham pessoas conectadas a você que vão mostrar o mal chegando. Claro que tem fofocas que é para minar a sua cabeça, mas tem outras que é para você identificar o inimigo. Porque a Abigail foi inteligente. Ela podia ter recebido e ter correndo fazer o quê? Tá de dedo no marido. É o que a gente faz, é ou não é? A gente se controla e vai. Por que tu fez isso? Não acredito! Tu tá ficando maluco? Tu sabe quem é Davi? Ela podia ter feito, não podia? Com razão? Podia! Mas aí o fofoqueiro de Deus, não existe fofoqueiro de Deus. Tira isso da cabeça. Mas o enviado de Deus foi lá contar para Abigail. O que a Abigail falou para ele? Pega umas ovelhas, pega um monte de comida, coloca lá e vamos correndo atrás de Davi. Vou correndo atrás dele. Saiu Abigail correndo atrás de Davi, e Davi no meio do caminho com as espadas. Quando ela vê Davi, ela se joga no chão e diz: Senhor, me perdoa, a culpa é minha. O meu marido, ele é um tolo. Olha, ele não sabe quem é isso, quem tu és. Eu sei. Me perdoa, tá aqui, ó. Pode levar. Vai, pode levar. Eu estou te protegendo de você carregar sobre os teus ombros uma morte, um crime. A Abigail fala isso, depois você lê. Em 1 Samuel, eu estou resumindo a história para vocês. E aí ela fala aquilo para Davi, Davi ficou parado e disse: uau, essa mulher deve ser de Deus, né? E ela disse: quando o Senhor for rei, lembra da tua serva. Se conecte a pessoas que estão ligadas a propósitos. Abigail sabia do propósito sobre a vida de Davi. Davi naquele momento era um foragido. Às vezes as pessoas estão vivendo o processo, mas você já consegue enxergar a unção que está sobre a vida dela. Se conecte a pessoas que têm promessa. Se conecte a pessoas que foram levantadas para fazer a diferença no reino de Deus. Abigail, ela entendeu o que havia em cima de Davi. Abigail, ela sabia, e ela, mesmo sabendo o homem que tinha, ela fez o que era certo. Sua briga, sua guerra não é com o seu marido, não é com o seu filho. É uma guerra espiritual. Você precisa entender e se posicionar. Bater de frente é pior. Vou te dizer, eu já fiz isso e faço às vezes e me arrependo. Eu penso assim, uma hora ele vai entender. Ele vai enxergar o que eu enxergo. Não enxerga. A mulher, ela é mais sensível espiritualmente. Ela enxerga coisas que às vezes o homem não entende. Então a Abigail, ela poderia ter feito o pior. E aí, a história conta que ela foi mais sábia ainda. Ela chega em casa e ela pensa: não vou deixar isso barato. Acho que eu vou deixar barato. É óbvio que eu vou contar para ele. E ela vai lá, tá ele bêbado, dançando. E ela olha: não é hora de eu falar nada. Eu vou dormir. Vai dormir, no outro dia ela acorda e conta para Nabal: mulher sábia, que adianta você brigar com uma hora que não é para você brigar? Não é hora para você contar. E ela conta para Nabal. Não dá 3 dias, o homem infarta e morre. Irmãs, você está lutando a guerra. O contrário, você está olhando para a carne. Você está querendo lutar com o seu marido, com o seu filho, não sei, com a sua amiga. Entenda. Pode sim, você pode fazer conexão com os céus, mesmo tendo uma vida que não é perfeita. Mesmo tendo um marido que não é perfeito.
Ah, mas o meu marido precisa se converter, o problema lá em casa é o meu marido. Não é, não. Eu posso ter uma conexão com os céus se eu entender o chamado que Deus colocou sobre mim. Então a Abigail, ela fez conexões com as pessoas certas. E a Abigail reconheceu a unção que havia sobre Davi. Vão existir pessoas que Deus vai colocar na sua vida que vão ser fiéis, independente do que aconteça. Pessoas que vão ser fiéis e vão contar para você o que está acontecendo. Para preparar você. O Senhor vai colocar como aquele servo de Nabal foi contar para Abigail. Agora eu quero ir para outra história, porque como eu disse, tem mulheres que são casadas, não são bem casadas, e às vezes se sentem inferiores porque acham que não conseguem ter uma conexão com os céus porque o marido não é convertido. Então eu queria mostrar para vocês da Bíblia que tem como eu ter uma conexão, mesmo não tendo uma vida perfeita. Eu posso ser usada porque eu não vou ter nunca uma vida perfeita para ser usada. E é difícil, a gente vai, todos os dias. Só que assim, a vida perfeita que a gente acha que existe, a gente olha nos outros, né? Ah, fulano, não, mas tu não pode reclamar, tu tem uma vida perfeita. Mas você não vive dentro da casa da fulana para dizer que ela tem uma vida perfeita. Todos nós temos problemas, então a gente nunca vai estar satisfeito. A satisfação, como a Silvia pregou, eu até anotei, a satisfação plena só vai vir de Deus. Não vai vir de homens, não vai vir de amigas, não vai vir de marido, não vai vir de pastor, não vai vir. Mas entenda o teu propósito. Aí você pensa, aí você às vezes se enche porque a sua melhor amiga é separada, tem um marido ruim e a sua vida é... não, meu marido é convertido. Meus filhos, né? E aí você se exaltam ao ponto de esquecer o propósito. Aquilo que o Senhor derrama sobre você vai ser cobrado. Por isso que Deus cobra mais de quem Ele dá mais. As pessoas olham assim, nossa, deve ser bom casar, ter um marido pastor, né? Eu sou muito mais cobrada do que vocês. A esposa de pastor, ela é muito mais cobrada do que qualquer outra mulher. Aquilo que foi colocado sobre mim é um peso. Então, claro que é bom. É o meu chamado. Eu não queria ter outra vida. Tem coisas que eu sou beneficiada, mas você queria carregar o peso que eu carrego? Você não vive na minha casa. Você não sente o que eu sinto. O peso que eu carrego. É muito fácil dizer que a minha vida é fácil se você não sente o que eu sinto. É muito fácil eu comparar com uma mulher que não tem um marido convertido e ela vai achar que eu não sei falar com propriedade com ela. Não. Se eu tenho o Espírito Santo vai me usar para falar com ela. E dizer, fica firme, o teu propósito é esse. Aí vem a história de Débora. Débora era uma juíza, a palavra fala lá em Juízes, né? Ela era uma mulher casada, profetisa e juíza. Naquele tempo, as pessoas eram tão más, o pecado estava tanto na terra que o Senhor, vou abandonar esse povo. Não tinha mais rei sobre Israel. O Senhor só levantou juízes para julgar a causa do povo. E Débora foi a única mulher que a Bíblia fala que foi juíza. E ela ficava debaixo de uma árvore sentada, julgando a causa do povo. E o povo já estava com medo porque fazia 20 anos que o Senhor tinha entregado eles na mão do inimigo, de um rei. Então o povo já não aguentava mais. Estava sofrendo. Aí o comandante foi lá falar para Débora. Débora fala para ele, chama ele e diz, olha, o Senhor mandou dizer que é para você se preparar e ir para a guerra, porque Ele vai entregar o inimigo na mão de vocês. E aí, óbvio, em 20 anos sofrendo na mão do inimigo, aí uma palavra de uma mulher vai dar confiança para ele? Não vai. Você já passou por essa experiência? Vou até virar de costa.
Você já falou alguma coisa para o seu marido e ele não teve confiança em ti. E aí outra pessoa falou para ele assim, ó, vou fazer. Vou fazer. Daí eu, o que foi, Janaína? Eu já te falei isso várias vezes. Uma mulher vai passar confiança para o homem? Não vai. Aí o que ele falou? É, verdade. Então tá. Eu só vou se tu for junto. Óbvio que ele pensou, da onde, né? Uma mulher vai levantar e ir para a guerra comigo. Sou bobo eu, né? Vou dizer, só vou se tu for junto. Débora disse, eu vou. Ai, Jesus amado. De certo, aquele homem na hora ficou verde, quis desmaiar, né? E ainda ela foi ousada. Ela disse assim, ó, eu vou, tá? Mas a honra da vitória dessa guerra não vai ser tua, não. Vai ser de uma mulher. E Débora foi. Aí, às vezes, você olha para uma mulher que está lutando uma guerra forte. Queria ser ela. Queria? A palavra fala que Abigail tinha conexão. A palavra fala que Débora também tinha uma conexão com os céus. Mas o peso é diferente, os propósitos é diferente, a gente não pode julgar. Débora então vai para a guerra. E aí o que acontece? Tudo que ela falou. Mas o comandante mesmo, o inimigo principal lá, foge quando ele vê os soldados tudo morrendo, ele começa a fugir. Aí ele vai numa tenda lá que ele acha que é amigo, que a palavra fala que ele pensa, fulano de tal é amigo do meu amigo, eu vou lá. E aí está lá outra mulher, esposa, dona de casa, não faz nada, só fica dentro de casa. Ai, irmã, mas o que eu tenho para fazer? Só fico dentro de casa. Deus vai mandar um inimigo dentro da tua casa para te matar ele. Espiritualmente, estou falando, que hoje em dia é óbvio que não vai acontecer isso, né? Mas espiritualmente o Senhor vai mandar o inimigo lá e você vai cravar uma estaca na cabeça igual Jael fez. Jael viu ele e disse assim, ó, Senhor, pode entrar aqui, ó, vou te esconder. Entra. Ele viu, opa, essa é amiga. Deita ali, ó, pode deitar na cama. Ai, eu estou com sede, tu me dá uma água, vou te dar uma aguinha e pode dormir. Ele dorme, o Cícera dorme, o inimigo dorme. Ela vai lá, claro, né, irmãs? Que antigamente isso era muito normal. Olho por olho, dente por dente, a palavra fala, né? De matar os inimigos. Mas ela vai lá, pega uma estaca e um martelo, vamos dizer, um prego e um martelo. Finca na fonte e mata ele dormindo. O que a Débora falou, uma mulher ia ter a honra da vitória. Então, às vezes, o Senhor vai te dar a honra de uma vitória, você sendo dona de casa. Assim como a Silvia pregou antes, é difícil de entender. Você largar uma profissão, você largar algo que você aprendeu a vida inteira para ficar dentro de casa. Que absurdo você vai ouvir isso. Agora você não faz nada, né? Fica dentro de casa, cuidando de uma casa para ver se não faz nada. Então, são processos, são coisas que são diferentes, que a gente não pode... Como é que esqueci a palavra? Comparar. A comparação. A gente ouve pregações, a gente vive falando, mas a gente não para de se comparar. Essa é a grande verdade. Quando vê, eu já estou caindo no mal da comparação. Quando vê, já estou me comparando com outra mulher. E aí, quando a gente entende que se a gente se unir, a gente viver uma unidade, nós vamos vencer guerras muito maiores. Muito maiores do que nós imaginamos. E aí eu gostaria de falar para vocês algo que
quando a gente começou a Help, a gente começou a fazer uma oração. Convidei algumas irmãs para a gente orar aqui na igreja antes de ter o primeiro culto. A gente fazia algumas orações aqui, nesse altar. E começou a vir algumas visões para nós. Visões, discernimentos. E uma das visões que uma das irmãs tiveram foi, ela viu uma plantação de flor e uma abelha pousando nas flores. Só que ela disse que a plantação de flor eram flores diferentes. E aquela abelha vinha e pousava. E aí aquilo, uma das visões que ela teve, foi uma das visões que a gente não conseguiu ter discernimento na hora. A gente começou a pesquisar sobre a abelha. E a gente começou a ouvir algumas pregações de pessoas falando sobre a abelha. E eu vi, meu Deus, como é fantástico o que a abelha faz. E a gente começou até a brincar, somos as abelhinhas de Jesus. Eu quero ler algumas coisas que a abelha faz só para vocês entenderem. Que as abelhas, elas nunca param. Elas insistem até tirar o problema do meio delas. Só para vocês entenderem por que eu cheguei na abelha. Porque Débora, em hebraico, significa abelha. A gente acabou descobrindo isso também. Que Débora em hebraico significa abelha. E quando o Senhor começou a ministrar de Débora, Ele me lembrou das abelhas. Estava eu essa semana pesquisando o nosso grupo, lá de novembro, o que a gente estava falando sobre abelhas. Eu disse, nossa, foi para agora que o Senhor quer que lembre disso, né? Então, as abelhas, elas nunca param. Elas insistem até tirar o problema do meio delas. Mas tem uma parte que fala que, cada abelha, ela produz 5 gramas de mel ao ano. 5 gramas de mel ao ano. Cada abelha produz 5 gramas de mel ao ano. O que é 5 gramas? Nada. Insignificante. Então, você precisa entender que se você caminhar sozinha, nós vamos ser insignificantes. E uma colmeia tem cerca de 50 mil abelhas, que produz 250 quilos de mel ao ano. Então, se a gente entende que a gente, unidas, a gente pode produzir muito mais. A gente vai vencer guerras que sozinha nós não vamos vencer. Então, nós precisamos entender que caminhar juntas, em unidade, vai fazer a diferença no mundo espiritual. É muito diferente. Mas você precisa entender o papel, porque uma abelha, quando ela caminha junto, em unidade, se uma mexer com uma delas, se alguém mexer com uma delas, elas vão defender. Uma abelha defende a outra. Outra coisa, que as abelhas, elas trabalham perfeitamente, porque cada uma entende o seu papel. A abelha rainha não faz o papel da abelha operária. Não tem como. O zangão não trabalha. Então, eles vivem numa colmeia em ordem. Eu não posso querer ser aquilo que Deus não colocou sobre a minha vida. Eu não posso, então eu tenho que entender o meu papel na colmeia. Se eu quero vencer a minha guerra, eu preciso caminhar em unidade. Eu preciso entender isso. E aí, a terceira parte da minha mensagem, que é sobre outras mulheres, falei sobre Abigail, falei sobre Débora, e eu quero ir em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 1. Lucas capítulo 8, versículo 1. Falei de uma mulher casada com um homem mau, uma mulher, casada, profetiza, juíza. E agora quero falar de outras mulheres. Lucas 8:1 diz assim: pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos,
anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Aqui eu quero falar das mulheres que largaram tudo para andar com Jesus. A palavra fala sobre Maria Madalena, que dela foram tiradas 7 demônios. De uma mulher casada com um homem rico, Susana. Ela largou tudo para ir atrás de Jesus. Então o Senhor está falando, independente da tua situação, da tua circunstância, você pode se conectar a Ele. Você pode caminhar com Ele. Só basta tomar uma posição. Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher me conectar. Não é a vida que eu tenho que vai impedir de eu me conectar. E eu dei até um título que eu preguei na minha última live sobre essas mulheres de Lucas 8. Eu falei sobre as Marias de Jesus, que eu quero ser uma Maria que anda com Jesus, porque sabe aquele ditado, a Maria vai com as outras? Eu quero ser taxada da Maria que vai com Jesus. Por quê? Porque você é influenciada pelas 5 pessoas que você mais convive, e isso é comprovado, a gente já ouve isso, né, direto. Mas se eu sou influenciada pelas pessoas que eu caminho, eu tenho que caminhar com quem? Com as Marias que andam com Jesus, igual aquelas mulheres. Mas para mim influenciar para o bem, eu preciso me conectar com Ele. Eu preciso fazer essa conexão com Jesus. Sem essa conexão, eu não consigo influenciar a minha amiga para o bem. Eu não consigo ser bênção na vida dela. Então, se eu quero ser uma Maria de Jesus, eu preciso caminhar com Jesus. Então, você prefere ser taxada pelas pessoas do mundo da Maria vai com as outras, porque, mas se eu não fizer isso, vão falar de mim. Se eu não fizer aquilo, vão falar de mim. Mas, olha, confesso que aquilo que a Silvia falou, pregou, né? É uma parte, eu vivo e eu acredito que todas vivem. A gente não está preocupado com o pecado. A gente está preocupado com a imagem. A gente está preocupado com o que as pessoas vão falar. E eu confesso que às vezes você vê e já quer julgar. Você vê algo e diz, mas a pessoa está querendo se aparecer. Mas a pessoa, você não vive o secreto. Você não sabe o que ela está vivendo, você não sabe o que ela está passando. Então, deixem as pessoas falarem. Deixem as pessoas viverem. Deixem, mas eu quero ser taxada da Maria que anda com Jesus. Eu quero ser uma mulher que largou tudo para andar com Cristo. Eu quero ser uma mulher que seja obediente. E eu estou vivendo essa obediência. Mesmo que o Senhor faça eu fazer coisas que eu acho que vai me envergonhar. Porque, às vezes, o que nós vemos, os que os olhos verem, não é aquilo que está acontecendo. Então, você precisa ter essa conexão com Jesus. Você precisa entender que Ele te chamou para fazer uma conexão. E eu não sei a que ponto você está, onde você parou. Talvez você desistiu dessa caminhada com Cristo. Mas eu sei que existe um lugar que Ele preparou somente para você. E isso depende somente de mim e de você. Eu preciso ter essa conexão. A escolha sempre vai ser minha, de mais ninguém. Então eu tenho que escolher. Eu escolho me conectar. Eu escolho obedecer. Eu escolho honrar. Eu escolho inspirar. Eu escolho prosseguir.
Eu escolho andar com Jesus, eu quero andar com Ele, eu vou andar com Ele. E aí, como que eu faço, irmã? Como que eu faço, pastor? Existe somente uma coisa que impede, é você não deixar Ele te dar a mão e te puxar. Sabe, eu já vivi uma vida de pecado, eu já vivi uma vida onde eu achava que não tinha mais saída para a minha vida. Existia um abismo entre eu e Deus. Eu fui uma pessoa muito religiosa. E aí, quando eu pequei ao ponto de achar agora, não tem mais perdão para mim. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você pense assim, mas tem um abismo entre eu e Deus. Não dá, é muita sujeira, é muita coisa. Mas eu vou te dizer que para mim teve jeito. Sabe o que Ele fez? Ele fez uma ponte. Jesus, Ele fez uma ponte, Ele deitou e disse assim, pode passar. Passa por cima, filha. Eu faço essa ponte e você pode chamar Ele de Pai. Aquele que era só meu, eu te dou também. Eu faço essa ponte. Eu te limpo. Eu te purifico. Eu decidi me crucificar. Eu decidi fazer essa ponte. Então eu não sei se o teu abismo não é tão fundo quanto era o meu. Mas eu te falo que não importa o tamanho da profundidade do teu pecado, a ponte é a mesma para mim e para você. Você vai passar por essa ponte. Você vai escolher passar por essa ponte, porque Ele pagou o preço, não foi só para mim, foi para mim e para você. Ele decidiu. Então, eu quero ler a minha conclusão aqui, para que a gente possa orar sobre isso. Então, eu quero ler o que eu falei sobre o abismo, né? Havia um abismo entre mim e o Pai. O pecado me impedia de me conectar. É o que está acontecendo com muita gente. O pecado está te impedindo de se conectar com Ele. Mas no meio da história, Ele apareceu, deixando a sua glória. O seu sangue Ele verteu. Jesus, uma ponte Ele edificou. E Ele me deu livre acesso. Ele me deu o direito de chamá-lo de Pai. Hoje eu sou filha amada. Eu estou conectada. Uma vida nova. Ele me deu. Então é isso que o Senhor quer dar para você também. Ele quer que você entenda que você pode chamar Ele de Pai. Você pode chamar Ele de Pai, porque Ele te ama da mesma forma que Ele me ama. Então se coloque de pé. Se coloque de pé para que a gente venha orar em cima dessa palavra, que o Senhor venha nos conectar. Oh, Jesus, eu sei, Pai, que tem mulheres aqui que acham que elas não têm mais jeito. Tem mulheres que vieram hoje aqui porque foram convidadas. Eu sei, Pai, mas tem mulheres que estão sofrendo, que o abismo dela é tão profundo que ela acha que não tem mais solução. Mas Deus, o Senhor entregou o seu único filho para que pudesse fazer essa conexão contigo. Jesus, Ele fez uma ponte e você pode passar por ela, minha amada. Eu não sei aonde você está. Eu não sei a que ponto você parou, mas eu sei que o Senhor pode derramar algo sobre a sua vida hoje. O Senhor, Ele está chamando pessoas aqui que precisam passar por essa ponte. O Senhor fez uma ponte, existe uma ponte. Talvez a tua conexão está fraca. Talvez você deixou de buscar como deveria. Talvez você se afastou de alguma forma do Senhor, eu não sei. A nossa conexão, ela tem que ser diária, todos os dias.
ela precisa ser alimentada, buscada. Então eu te convido. Eu convido nessa noite a você se entregar a Ele, a você se conectar com Ele. Se você quer passar, eu creio que você quer passar por essa ponte. Você quer passar por esse momento, eu te convido a vir aqui na frente do púlpito, aqui no altar. Pode sair do seu lugar, não tenha vergonha. Você quer passar por essa ponte, vem aqui. Você quer ter uma conexão alta, você quer chamar Ele de Pai. Então venha, saia do seu lugar e diga: Senhor, hoje eu quero me sentir amada. Eu quero me sentir conectada. Pode vir, minha amada, pode vir se conectar com o Pai. Enquanto nós adoramos nesse lugar, você vai tendo uma conexão com o Senhor. Talvez você diga assim: irmã, eu tenho essa ponte, mas a minha conexão está fraca. Eu já passei pela ponte, mas ainda estou longe. Então vem assim, vem com a conexão fraca. O Senhor está dizendo: eu quero te chamar de filha. Eu quero que você saia do seu lugar e venha e diga assim: Senhor, eu quero ter uma conexão forte contigo hoje. Eu quero, Senhor, ser amada por Ti. Eu quero ser derramada nesse lugar. Quero me derramar nesse lugar, Pai, e ouvir a Tua voz. Aleluia, aleluia, Jesus. Porque Tu és, Senhor, o meu carpinteiro, Pai. Oh, Jesus, vem. Havia um abismo que me separava, e esse vazio me distanciava. Sobre os meus ombros o fardo pesava. Minha intimidade com Deus foi rasgada. No meio da história Ele apareceu, deixando sua glória. Seu sangue verteu sobre o seu corpo, levou meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, Jesus, o meu carpinteiro, o meu carpinteiro. Uma ponte edificou. Ele te deu livre acesso. Me deu livre acesso, Jesus. Me deu o direito. Me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Aleluia. Sou filho dele. Você é filha dele, minha amada. Oh, aleluia. Oh, receba do Senhor essa conexão. Aleluia. O Senhor te chamou aqui para você se decidir hoje. Ele apareceu, aleluia, deixando sua glória. Seu sangue verteu sobre o seu corpo, levou meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus, me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Você é filha amada do Senhor. Ele te chamou aqui porque Ele quer ter uma conexão contigo. O Senhor te chamou aqui dizendo: filha, filha, hoje eu estou te entregando uma conexão forte. Hoje eu estou dizendo: eu faço uma aliança. Se você quer, eu faço uma aliança para que você sente no meu colo, para que você me abrace todos os dias, para que você entenda que eu te chamei para um propósito. Eu te chamei para fazer algo diferente, para ser relevante no reino dos céus. Aleluia, aleluia, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja, que eu diminua e que
Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja, que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua. E declare que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua. Jesus, O meu carpinteiro. o meu carpinteiro, Uma ponte. uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele, sou filho dele. Escute. Eu sou. Escute o que eu vou te falar. Você, hoje mesmo, pode abrir os seus olhos. Olhe para mim. Quero te falar algo que o Senhor já vai te usar hoje. Hoje mesmo, você já vai ser uma mulher conectada com os céus para abençoar outra mulher. Você sabe que o toque, ele cura. O abraço, ele cura. Às vezes muito mais do que uma palavra. E eu sei que talvez tem mulheres hoje aqui que só um abraço, faltava um abraço. Eu não sei, mas não vai ser um abraço assim, ó. Ai, vem cá, vou te abraçar. Enquanto a gente vai adorar novamente, você vai abraçar alguém. Não quero ver ninguém sem um abraço nessa igreja. Enquanto adora, abrace. Mas não um abraço, eu vou te abraçar, não. Ali sinta a cura de Deus. Adore, comece a chorar. Fale o que você sentir no seu coração. Amém? Amém? Aleluia! Então vá, seja ponte. Que o Senhor te use. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja, que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja, que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Aleluia. Sou filho Aleluia, dele. Jesus. Oh, Deus, derrama, Senhor, o bálsamo desse lugar. Aleluia. Aleluia. Oh, o Senhor está te conectando com os céus. Jesus, como Tu és maravilhoso, Pai. Enche, Senhor, da Tua glória. Aleluia. Aleluia. Amadas, eu quero que você faça mais uma conexão hoje aqui.
Eu creio que o altar do Senhor, quando a gente santifica, ele se torna santo. Aqui é para a gente poder adorar ao Rei, adorar ao Pai. Por isso eu creio na conexão que há no altar. Não volta para o lugar não, vou te chamar aqui para frente. Eu quero vocês aqui no altar. Pode vir aqui para o altar, bem aqui no altar. Não tenha medo, encosta. Pode encostar. Eu quero até contar para as irmãs, né? Pode vir, irmãs, pode vir todas vocês. Chego perto. Eu quero que vocês tenham essa conexão com o altar hoje. Eu quero falar algo que Deus ministrou comigo, né? No congresso hoje, na palavra, através da Silvia, sobre aquilo forte de que a gente se importa mais com a aparência. A gente se importa mais com a aparência do que com o pecado, é a grande verdade. E eu não sei vocês, mas a gente acaba vendo muitas coisas nas redes sociais. Eu quero contar algo que vai parecer fútil, mas você, mulher, vai me entender com propriedade. Aí eu olhava muitas pessoas, pastores, pastoras, tirando o calçado para pregar, para adorar. E às vezes eu pensei, a pessoa quer se aparecer. Eu pensei, confesso que eu pensei. E aí o Senhor veio a semana toda falando para mim, e se eu te pedir para te pregar descalço? Eu falei, eu? Não, você está ficando doido, né? Não, eu queria vir de salto, irmãs. Eu botei um salto vermelho para combinar com meu batom vermelho. Eu queria. Eu disse, não. O que vão falar de mim? Vou de tênis. Tênis não machuca o pé, porque pode acontecer de eu de salto machucar o pé e ele fazer eu tirar meu salto. Eu vim de tênis e o tênis fez calo no meu pé. E aí eu queria ficar de tênis, mas eu subi no altar e aquela coisa assim, tu não vai me obedecer. Tem coisas que o Senhor vai mandar você fazer que as pessoas vão falar. Tem coisas que o Senhor vai mandar você renunciar que as pessoas vão achar que você quer se parecer. Então entenda, não se compare, não olhe para o lado, não pense, obedeça, deixa eu falar, deixa eu pensar, porque nós somos humanas, uma hora a gente fala, outra hora a gente está pedindo perdão, e agora eu mordi a língua. Então, essa conexão, o Senhor falou, né? Me lembrou de, acho que é Moisés, me faz lembrar. Que ele diz, tira os calçados, que é onde você pisa, é terra santa. E ele falou, se você quer pisar num lugar santo, me obedeça. Então eu creio que esse altar é um lugar santo. Então, faça essa conexão, diga, Senhor, eu quero me conectar mais profundo contigo. Você está diante do altar, um lugar santo. Então, faça essa aliança com o Senhor, amém? Feche os teus olhos, então. Aleluia, feche os teus olhos, Senhor. Deus, nós queremos terminar, Pai, diante de Ti, com essa presença maravilhosa. Aleluia, aleluia. Nós queremos nos conectar mais profundamente diante de Ti, Pai, e dizer, Senhor, que se não for para Te obedecer, Pai, eu não quero continuar. Se não for para fazer a Tua vontade, eu não quero continuar. Eu quero, Senhor, eu quero ser humilhada. Deus, eu quero que as pessoas realmente falem de mim, falem que eu sou uma Maria que anda com Jesus. Eu quero, Senhor, que as pessoas me julguem, porque eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que o Senhor me conhece no secreto, Pai. Eu quero ter essa conexão, eu quero parar de me importar
com os homens e me conectar contigo. Quando eu deixar o meu passado, deixar os meus desejos, eu vou ter essa comunhão. Então que eu diminua. Que eu diminua. Aleluia. Aleluia. E a cabeça, que a tua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser tua igreja, que eu diminua e que ele cresça, que eu seja o corpo e ele a cabeça, que a tua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser. Declare que eu diminua e que ele cresça, que eu seja o corpo e ele a cabeça, que a tua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser. Que eu diminua e que ele cresça, que eu seja o corpo e ele a cabeça, que a tua